Pessoal, quem já está chegando, eu gostaria de pedir vocês para compartilharem, para a gente aumentar o alcance. Hoje é feriado aqui em São Paulo, por isso o estúdio da TV 247 não está aberto. Eu estou fazendo essa transmissão daqui de casa, o Léo já fez transmissões da casa dele. E nessa live de hoje eu vou falar com vocês sobre quais são os recursos possíveis para a gente derrubar essa condenação. Uma condenação que eu imagino que é uma condenação do povo brasileiro não poder votar em quem ele quer votar para presidente. Então, peço para você que compartilhe para a gente aumentar o alcance, compartilhe nos grupos, compartilhe nas páginas, para a gente alcançar o maior número de pessoas possível. Eu estou só acabando de pautar aqui o que eu vou escrever. Hoje, as mensagens e dúvidas que vocês enviarem, quem vai ler é a Jennifer, que está aqui em frente, fazendo a parte técnica para mim. Então, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. Me dê só mais 30 segundos para a gente começar a falar sobre o fato. Eu tive ontem lá em Porto Alegre, não usei... Olá, Laurinha. Obrigado, Laurinha, está sempre presente. Eu tive ontem em Porto Alegre, não usei protetor solar e eu estou muito queimado. Estou até todo ardendo. Mas enfim, gente, vamos pensar, né? O que aconteceu? Qual que é a crítica que a gente tem para essa condenação em segunda instância? A primeira crítica, vamos de trás para frente. Nós não vamos falar dos problemas lá de trás, não, até porque o problema lá de trás é o foco desse vídeo hoje. Mas vamos falar a crítica maior. A minha crítica maior começa com a velocidade que o TRF4 julgou o caso do Lula. Significa que eles tinham que ficar enrolando? Não. Significa que eles tinham que ter julgado mais de 300 outros casos na frente. É que na justiça existe uma ordem de processos que devem ser julgados de acordo com a ordem que eles vão chegando no tribunal. O TRF4 marcou esse julgamento pro dia 24 de janeiro e quando eles adiantaram o julgamento do ex-presidente Lula, qualquer pessoa já sabia que eles não adiantaram o julgamento para absolver, eles adiantaram o julgamento para condenar. E por que eles trouxeram o julgamento para janeiro? Exatamente para ter prazo para eles aniquilarem o Lula na sociedade. Só que uma desvantagem social, mas uma vantagem que a gente tem hoje é que o Lula não pode ser anulado na cabeça das pessoas. O Lula já não pode mais ser anulado no coração das pessoas. Então, eles vão tentar usar todos os instrumentos jurídicos de poder. Vamos lembrar, gente, a primeira coisa que a gente precisa pensar é ter um pouco controverso que eu vou falar hoje, que eu vou propor uma medida jurídica que é a única que nos resta, mas nós estamos vivendo um estado de exceção, nós estamos vivendo um golpe de Estado, e no golpe de Estado impera uma coisa que chama direito penal do inimigo. Direito penal do inimigo é o mesmo direito sendo utilizado a passos de muita velocidade para condenar o ex-presidente Lula, mas em compensação, ontem a Procuradora-Geral da República mandou arquivar um processo contra o Serra, no qual ele ganhou 20 triplex do Guarujá. São processos que têm amplo material probatório, que significa que não são apenas convicções, são provas concretas, mas porque hoje a justiça brasileira está toda controlada por um lado, por um grupo, esses processos nem são julgados. Os processos demoram tanto para serem apreciados pela justiça que eles prescrevem. Então eu vou dar uma ideia para vocês. Hoje discute-se a possibilidade do Lula, que é do PT, ser preso logo após esse julgamento em segunda instância. Imaginem vocês que essa discussão a respeito da pessoa poder ser presa após o julgamento em segunda instância é um debate muito antigo na justiça brasileira. E para vocês terem ideia, o Eduardo Azeredo, que é do PSDB, está solto, condenado em segunda instância, me parece que há 12 anos. Só aí já fica claro que a finalidade de qualquer processo judicial que está correndo a muita velocidade lá na República de Curitiba e tem essa segunda instância em Porto Alegre, não é acabar com a corrupção, é tirar do poder os políticos que fazem a distribuição de renda. Já que eles não conseguem vencer nas urnas, eles precisam utilizar os instrumentos jurídicos para evitar que esses políticos possam candidatar.
Essa disrupção na democracia brasileira, ela precisa ser amplamente divulgada por nós. O que eu estou pedindo para vocês é que entendam o que eu vou falar no programa de hoje para que vocês consigam explicar isso para o maior número de pessoas possível. E uma estratégia que é muito importante, tá, gente? Essa história que está acontecendo no Brasil precisa ser divulgada no mundo inteiro. Então, eu vou falar com vocês qual que é a estratégia que a gente tem que usar fora do Brasil, ao redor do mundo, porque a gente está com um problema muito sério na esquerda. Quando eu falo um problema muito sério, eu digo que a esquerda está trabalhando contra ela própria sem perceber. Ontem em Porto Alegre, eu fiquei assim um pouco abismado quando eu percebi que algumas pessoas estavam subindo no palanque, apontando para o cordão de isolamento da Polícia Militar e referindo a Polícia Militar como se eles fossem nossos inimigos. Isso é um erro muito grande, porque apesar da Polícia Militar receber ordens de quem está no poder e fazer o serviço sujo do Temer, fazer o serviço sujo do Alckmin, né, que a Polícia Militar de São Paulo adora espancar as pessoas, os policiais militares são povo como a gente e são gente como a gente. E se a esquerda continuar referindo aos policiais militares como inimigos, eles vão sempre proteger o bandido. Infelizmente, em uma realidade em que você está sempre destruído por um determinado grupo, você vai acabar sendo, de certa forma, a favor do grupo que te protege. E o mal está protegendo a Polícia Militar. Outra coisa que eu vi acontecer ontem em Porto Alegre, que eu fiquei pensando, gente, a esquerda precisa muito refletir os próprios atos. Hoje, no momento em que a indústria nacional quebrou, o PIB caiu, nós estamos numa situação que, por mais que as pessoas sejam retardadas, elas admitem que nós estamos pior do que antes. E as pessoas mais instruídas sabem que o que está acontecendo no Brasil hoje não está acontecendo por acaso. O que está acontecendo no Brasil hoje é resultado de um golpe de Estado que tem uma finalidade muito mais geopolítica do que política, muito mais geopolítica, porque a finalidade desse golpe é colocar o Brasil como produtor de matéria-prima, acabar com a nossa capacidade produtiva. E eu vi a repórter da Band fazer uma coisa que eu pensei, será que as pessoas não entendem o que ela está querendo fazer? Olha bem, antes, quando os repórteres iam fazer qualquer matéria a respeito da esquerda, os repórteres se posicionavam para ridicularizar o protesto. Ontem eu vi a repórter da Band se posicionando em frente à multidão. Na hora que eu vi ela se posicionando em frente à multidão, eu pensei, os próprios jornalistas já estão querendo mostrar alguma coisa para o povo. É Band, é golpista, mas parece que ela já está começando a refletir sobre como eles próprios estão destruindo a clientela deles. O que eles estão fazendo é destruir a capacidade produtiva do país onde eles tiram o próprio sustento. Sem capacidade produtiva, eles não têm anunciante. Eu fiquei impressionado que o povo nem pensou na possibilidade dela querer falar uma coisa boa. O povo expulsou ela do movimento. E o que acontece? Nós tivemos um movimento em Porto Alegre ontem que contou com mais de 100 mil pessoas e os canais de televisão não divulgaram esse movimento. Existe sim a certeza de que a Globo não divulgou esse movimento, porque ela quer esconder esse movimento. Mas eu tenho no meu coração uma dúvida. Será que a Band ia falar mal do movimento? Porque a menina usou, eu procurei o lugar que dava para perceber a maior multidão, e ela escolheu esse mesmo lugar. O que mostra que a intenção dos jornalistas é uma intenção de esquerda. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente ter do nosso lado Polícia Militar, Forças Armadas e jornalistas que são povo como a gente. E a esquerda está tendo um erro muito sério de ficar atacando essas pessoas, imaginando que essas pessoas sempre vão estar do lado errado. Eu chamo a atenção, principalmente dos policiais, principalmente das Forças Armadas. Nós estamos vivendo um momento, gente, em que a queda na arrecadação do Estado vai causar a queda no salário de policiais, de promotores, Forças Armadas, todas as pessoas que hoje não estão percebendo o que elas próprias estão fazendo com a economia brasileira, elas vão pagar daqui um pouco. Dá só um segundo. Imaginem que quando eu estava procurando o anfiteatro lá em Porto Alegre, eu perguntei para um policial, porque eu queria saber qual que era o clima da polícia. Ele me tratou com um pouco de sátira, falou, olha, é bem lá na frente, toma água, viu? Veja bem, esses policiais, de certa forma, apesar deles serem povo, eles estão sendo tão, digamos que, desprezados pela esquerda que eles estão se distanciando da esquerda. Agora, qual que é a mensagem que a gente tem que passar pro funcionalismo público? E essa mensagem é muito importante.
O funcionalismo público depende da arrecadação. A pergunta que a gente faz para qualquer funcionário público hoje é: quanto você comprava, quanto o seu salário comprava em 2014 e quanto o seu salário comprava hoje? Isso é uma pergunta muito simples que tem condição de trazer para o nosso lado qualquer funcionário público, porque a coisa é muito lógica, gente. Pensa o seguinte: num estado em que a indústria está fechando, num estado em que a gente já não tem dinheiro para absolutamente nada, como que o funcionário público vai receber? Eu te digo, o funcionário público vai receber durante 3 anos, e ele vai ser iludido durante 3 anos, porque durante 3 anos o Brasil tem condição de pagar juízes, promotores, soldados, sargentos, forças armadas, com o quê? Com a venda do patrimônio nacional. Se nós vendermos absolutamente tudo que a gente tem, desde a Petrobras até as estatais pequenininhas, a gente tem condição de manter o funcionalismo público por 3 anos. E por que eu falo vender? Porque nós tivemos um encolhimento do PIB, nós tivemos uma redução na produtividade tão grande que já é tecnicamente impossível manter os salários dos servidores do tamanho que eles estão. O governo não quer falar isso, o governo quer prometer melhoras, o governo quer prometer horizontes melhores, mas é impossível. Sabe por que é impossível? Porque o governo só pode agir se ele utilizar o dinheiro da arrecadação. Só que o dinheiro da arrecadação não vai ser o mesmo de forma alguma, porque o Brasil sofreu uma coisa que chama desaprendizado industrial. À medida em que o governo foi deixando nossas indústrias fecharem, as indústrias foram desconectando. Uma indústria grande, que às vezes produzia coisa para várias indústrias pequenas, ela teve que parar porque todas as indústrias foram fechando aos poucos. Então, a cadeia produtiva brasileira, ela foi atacada com um golpe muito forte. A partir do momento que a cadeia produtiva brasileira foi atacada, os profissionais se dispersaram. Você imagina, hoje existe a coisa dos profissionais que antes trabalhavam na indústria estarem trabalhando, por exemplo, no Uber, sobrecarregando os serviços de transporte público e abaixando o salário dos taxistas. E para quem que esses Ubers estão trabalhando? Para o funcionalismo público. E como que o funcionalismo público ainda está recebendo o salário deles? Através da venda do patrimônio nacional. Então vocês estão entendendo que a gente está vivendo um colapso que não tem possibilidade de voltar atrás. Nós estamos vivendo uma situação de colapso inevitável. E essa situação de colapso inevitável, ela é muito simples de ser explicado. Por quê? Porque o Brasil destruiu a cadeia produtiva, o Brasil não tem a mínima possibilidade de produzir como ele produzia antes, e a gente demoraria hoje, no mínimo, 30 anos para colocar toda a cadeia produtiva novamente como ela estava em 2014. Teve uma pergunta aqui, mas passou porque é muito rápido. E os impostos? Você está explicando então, isso? eu estou explicando isso, mas você imagina o seguinte, você está me perguntando, e os impostos? Existe, gente, uma coisa interessante que os economistas costumam, inclusive, jogar para mim, porque eu sou a favor de um estado de bem-estar social, que é a curva de Laffer. Toda pessoa que vai montar um negócio no Brasil, ela quer ter lucro. Se você for subindo a arrecadação, essa pessoa vai fazer o quê? Vai parar de trabalhar e vai colocar o dinheiro no empréstimo, vai emprestar o dinheiro para o próprio governo. Só que isso é um efeito bola de neve. Então o que acontece? Se o governo tentar aumentar demais os impostos para aumentar a arrecadação e manter o funcionalismo público, o governo vai desestimular a produtividade. Então, precisa ter um equilíbrio. E esse equilíbrio só é alcançado quando a indústria cresce. Para a gente trazer a indústria brasileira para o que ela era quando começou o ataque contra a soberania nacional, a gente vai precisar de muitos anos. É uma coisa que é impossível acontecer nos próximos 3 anos. E 3 anos é uma marca muito importante, porque durante 3 anos o governo golpista vai estar queimando o patrimônio nacional para pagar o funcionalismo público. Enquanto ele está queimando o patrimônio nacional e aumentando o salário de juízes e procuradores, o judiciário vai estar do lado dele. Enquanto o judiciário estiver do lado dele, as polícias estiverem iludidas que isso vai durar para sempre, as polícias vão proteger desembargadores que estão trabalhando para os Estados Unidos. Enquanto nós não conseguirmos conversar com o policial, conversar com as Forças Armadas, que eles são povo como a gente e que nós não estamos pensando necessariamente em um tipo de governo, em um determinado governo, mas um modelo soberano de governo, sinceramente, eles vão aproveitar para vender tudo. Eles estão no poder, é uma corrida contra o tempo, eles estão no poder para rifar o patrimônio nacional. Agora vocês imaginem o seguinte, esses caras estão ganhando muita grana por fora mesmo.
Fabrício Lopes, quem destruiu a economia? Eu vou falar isso daqui a pouquinho. Esses caras estão ganhando muita grana. Para eles, destruir a economia brasileira não faz diferença nenhuma, porque eles estão recebendo toda a venda do patrimônio nacional, eles recebem uma comissão por fora. Mas vamos lá. Fabrício, é muito simples você imaginar quem destruiu a economia. Nós fechamos 2014 com a menor taxa de desemprego da nossa história. Para o Aécio conseguir ganhar as eleições, eles começaram a falar constantemente no assunto crise, eles conseguiram fazer o brasileiro parar de comprar, porque o brasileiro parou de comprar, a indústria parou de produzir, estava todo mundo com medo de crise, ninguém mais teve coragem de montar negócios no Brasil, afinal de contas a gente estava em crise segundo a Globo, e a gente foi realmente fechando indústrias e fechando indústrias. Só que os publicitários que pensaram nessa forma técnica de gerar uma crise para o Aécio vencer, eles não levaram em conta o fato de retomada do crescimento industrial levar anos. Não é fácil você reunir toda a cadeia produtiva de novo. Não é fácil você colocar uma indústria A que vendia para a indústria B produzindo, sendo que ela não tem mais a expectativa da indústria B abrir. Não é fácil você colocar os engenheiros de volta, colocar os técnicos de volta, colocar os metalúrgicos de volta. Isso é uma coisa muito difícil. Então essa retomada industrial é muito complicada. E hoje eu falo em especial para o jovem pobre de direita, aquele rapaz de 18 anos que nunca trabalhou na vida, que acha que o Brasil está indo para uma situação melhor. Não. O seu futuro está muito comprometido com essa realidade de hoje. Por quê? Porque estamos vivendo um momento utópico, estamos vivendo um momento em que o funcionalismo público, o serviço público, o governo está sendo movido pela venda do patrimônio nacional, e quando o patrimônio nacional acabar, sinceramente, o governo vai entrar em colapso. Isso é uma coisa que não tem volta. Agora eu quero entrar num assunto, gente. Eu gostaria de pedir mais uma vez para que vocês compartilhassem para a gente aumentar o alcance. Esse assunto é muito importante, porque esse é o tema foco para a gente conseguir derrubar essa condenação do Lula. E o assunto se chama Tribunal de Exceção. Eu gostaria que vocês colocassem na cabeça de vocês esse tema, porque isso é um tema que tem condição de desmoralizar o judiciário brasileiro ao redor do mundo inteiro. O tema condenação sem provas, ele é um tema muito subjetivo, porque o que não é prova para você pode ser prova para um desembargador, afinal de contas, ele tem o convencimento dele livre. Ele pode se convencer e votar por convicção. Mas uma coisa que ninguém no mundo jurídico do mundo inteiro pode falar contra é que a gente não pode ter mais tribunal de exceção. Nenhuma pessoa pode ser julgada por um tribunal de exceção. Deixa eu explicar para vocês como aconteceu o julgamento do Lula no caso do triplex. E vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Vou só plugar meu carregador aqui. Veja bem. Um grupo de procuradores queria condenar o Lula. Eles não queriam procurar para ver se o Lula era culpado. Eles queriam condenar o Lula. Qual o motivo de querer condenar o Lula? Isso é muito simples. Ajuda a compartilhar de novo, que agora é outro tema, tá, Jennifer? É muito simples. Essas pessoas queriam condenar o Lula. Existem duas possibilidades. Uma possibilidade é que elas estão alinhadas com o governo de fora, que quer a indústria nacional destruída e não quer que o Lula volte para que o Lula não trabalhe o retorno da indústria nacional. E o outro motivo é muito simples. São juízes e procuradores políticos que acham que atacar o Lula é uma oportunidade deles ficarem conhecidos no território nacional. Uma forma muito simples de você ter uma carreira muito grande no MMA é chegar lá e dar um couro no Anderson Silva. Então, digamos que quanto maior o inimigo, maior a sua possibilidade de projeção. Então eles queriam um pouco de projeção e atacar o Lula é muito interessante, mas eles também têm um interesse político que é tirar o Lula da campanha de 2018. Então, o que esses procuradores fizeram? É agora que começa a parte que eu gostaria que vocês entendessem, colocassem na cabeça para vocês entenderem que, juridicamente falando, esse processo está completamente errado. Os procuradores levaram o processo para Curitiba. O Ministério Público Federal levou o processo para Curitiba, mas não pode. Tribunal de exceção não pode. O que significa? Isso significa que apenas no território de origem, ou seja, lá no Guarujá, porque o triplex da OAS está no Guarujá, somente lá no Guarujá esse caso poderia ser julgado. Porque existe na Constituição brasileira o princípio do juiz natural. Significa que um delito que foi causado em determinado lugar, ele vai ser julgado pelo juiz daquele determinado lugar, o juiz responsável por aquele determinado lugar. Então, como que os procuradores que sabiam que o Lula seria condenado a passos rápidos em Curitiba fizeram? Presta atenção. Para levar o Lula para um tribunal especial, onde eles sabiam que o Lula seria condenado, eles inventaram que o triplex do Guarujá
veio de alguma forma pago pela Petrobras. Vocês entenderam como que o Ministério Público Federal criou uma historinha para levar o caso pro Moro? Eles inventaram que porque o triplex do Guarujá tinha conexão com a Petrobras, o caso tinha que ir para as mãos do Moro. Beleza, esse caso continuou sendo debatido, e os advogados do Lula entraram com recurso para tirar o caso do triplex do Guarujá lá de Curitiba, alegando que o triplex é em Guarujá. Se o triplex é em Guarujá, por que o caso vai ser julgado em Curitiba? O que o Ministério Público Federal alegou para manter o caso em Curitiba? Olha, eles não queriam julgar o Lula, eles queriam que o Moro julgasse o Lula, porque eles têm controle sobre a decisão do Moro, eles sabem que o Moro vai condenar. Para manter o caso em Curitiba, nas mãos do Moro, eles fizeram um recurso falando que sim, o caso tinha ligação com a Petrobras. Só que no momento posterior, no momento em que o bicho estava pegando nesse processo, o próprio Moro, confessou que não havia nenhuma ligação com a Petrobras. Vocês entenderam o que aconteceu? O próprio Moro, no momento posterior, falou assim, esse caso não tem ligação com a Petrobras. Isso é uma coisa que dentro do meio jurídico chama-se incompetência material superveniente. Esse caso é muito importante e eu gostaria de pedir vocês que ainda não seguem, que sigam o professor Vander Medeiros. Foi ele que me deu a dica para trabalhar em cima desse tema. Por quê? Nós estamos todos falando que condenação sem provas é golpe. Mas condenação já foi condenado, a prova já não vai ser mais avaliada pelo judiciário. O que a gente precisa bater em cima agora é, por que o Lula foi condenado por um tribunal de exceção? Por que em vez do Guarujá, vocês levaram o caso para o Moro? Eles vão falar porque tinha conexão com a Petrobras. Não, o próprio Moro falou que não tinha conexão com a Petrobras. Então eles têm dois argumentos. Um argumento é, o Supremo já decidiu que o caso tinha que ficar em Curitiba. Não! O Supremo decidiu que o caso tinha que ficar em Curitiba antes do Moro falar que não tinha ligação com a Petrobras. Agora que o Moro falou que não tem ligação com a Petrobras, veio um caso de incompetência superveniente. Incompetência material superveniente, o processo, no caso o Lula não tem que ser absolvido, o processo tem que ser anulado, porque o processo tem uma contaminação, ele tem um problema inicial que anula todo o processo. Aí vocês perguntam, os advogados, os juízes, os promotores, os desembargadores não sabem disso? Eles sabem, gente. Eles estão segurando a situação porque eles querem impedir o Lula de ser candidato. Quando for, isso mesmo, Manuel, professor Vander Medeiros, vamos todo mundo curtir o Face dele. Quando for daqui uns meses, depois que não der mais para o Lula candidatar, eles vão falar coisa do tipo, olha, não é que era mesmo, tinha essa falha, e vão anular o processo. Esse processo está morto tecnicamente falando. Eles estão segurando o processo agora para evitar o Lula de ser candidato. Então nós precisamos trabalhar sincronizados o tema incompetência material superveniente. Porque na hora que eles falaram, ah não, isso já foi visto pelo Supremo. Mentira! O Supremo viu isso antes do Moro falar que ele não tinha nenhuma ligação com a Petrobras. Depois que o Moro falou que o processo não tem ligação nenhuma com a Petrobras, outro recurso na cabeça. Eu vou explicar para vocês, gente, como que esse processo precisa ser anulado. Imagina o seguinte, imagina que uma pessoa está sendo perseguida pela justiça porque matou a outra. Aí beleza, tá todo mundo querendo essa pessoa condenada porque ela matou a outra. Vamos pensar no caso Bruno lá, né? Imagina que tá todo mundo procurando o goleiro Bruno e querendo prender o goleiro Bruno porque ele matou a Elisa. E se a Elisa tivesse aparecido? Acabou o processo. Se a Elisa apareceu, não tem motivo de ser do processo. Da mesma forma, porque o próprio Moro admitiu que não existe ligação nenhuma com a Petrobras, não tem competência dele. Não é competência porque ele é um juiz ruim, não. É porque se não tem motivo, Vander Medeiros, isso mesmo, Beth, vamos todo mundo curtir a página dele porque ele fez essa colaboração fantástica. Gente, se não existe ligação com a Petrobras, não existe a possibilidade desse caso ter sido julgado pelo juiz Sérgio Moro. Se um juiz errado, ou seja, um juiz que não é do caso, julga e condena, a condenação dele não tem valor. Não tem valor por incompetência material. E a incompetência material anula o processo todo. Então,
Imagine, é porque os juristas não sabem. Não é porque os juristas não sabem. Já tem artigo disso em sites de justiça. Eles estão escondendo isso do povo. E por que eles estão escondendo isso do povo, gente? O Wander me deu uma aula hoje por telefone e ele falou uma forma muito interessante de eu explicar para vocês. Um juiz só pode fazer aquilo que está na lei, apesar de que os juízes da Lava Jato fazem coisas contra a lei. Mas vamos pensar assim. Os juízes hoje, não todos, mas os que estão julgando o caso do Lula, querem o Lula condenado. Eles são inimigos. Então eles vão usar todos os argumentos para condenar o Lula. Não adianta a gente pedir coisa que não tenha suporte jurídico. Aí ele me deu um exemplo muito interessante. Aconteceu um crime muito pesado e a população começa a fazer um pedido bolsonariano. Queremos que esse cara seja condenado à morte. É um pedido bobo, porque no Brasil ninguém pode ser condenado à morte, a não ser um caso de guerra declarada, né? Mas vamos imaginar, beleza, mas o povo quer que condene à morte, mas o juiz não vai condenar à morte, por mais que a maioria da população queira. Nesse momento, ele me explicou como que é importante a esquerda parar de insistir no assunto que condenação sem prova é golpe, porque isso já foi julgado. Aqueles caras lá, a gente sabe que eles não têm interesse em absolver o Lula, a gente sabe que o interesse deles era condenar de qualquer forma, a gente sabe que eles sabem da superveniência, dessa incompetência material. Eles não querem, eles querem fazer vista grossa, mas se nós continuarmos falando sobre condenação sem provas, nós estamos perdendo o tempo de alertar o mundo inteiro sobre o assunto mais importante desse processo. O Lula foi julgado e condenado por um tribunal de exceção. Isso é muito pesado na justiça mundial, gente. Tribunal de exceção talvez seja aceito, né? O tribunal de exceção talvez fosse aceito como regra naquele momento em que os reis eram ditadores e eles decidiam qual juiz que ia julgar exatamente para que eles tenham controle do resultado. Então o que aconteceu? O Ministério Público Federal escolheu o Sérgio Moro para julgar esse caso, simplesmente porque eles sabiam que o Sérgio Moro ia condenar o Lula. E o Sérgio Moro não podia julgar esse caso porque não havia conexão com a Petrobras. Eu vou repetir aqui o raciocínio do caso e depois eu quero falar sobre qual que é o apelo que a gente tem que fazer ao redor do mundo. Entendam quem estava fora, não entendeu. Quem puder, por favor, faça um compartilhamento para a gente aumentar o alcance. Olha, no primeiro momento, o Ministério Público Federal falou que o triplex tinha conexão com a Petrobras. O Ministério Público Federal mentiu para que o caso fosse para as mãos do Sérgio Moro. O caso não poderia ter ido para as mãos do Sérgio Moro porque não tinha conexão com a Petrobras. Então, os advogados do Lula pediram para o caso voltar para o Guarujá porque não tinha conexão com a Petrobras. O Ministério Público Federal mentiu mais uma vez falando que o caso tinha ligação com a Petrobras. No momento posterior, o próprio Moro falou que não tinha ligação com a Petrobras. Então veio um caso que é uma incompetência material superveniente que anula o processo todo. Por que eles não estão tocando nesse assunto? Porque eles sabem que isso vai ser anulado. Margarete pergunta, como anular? Margarete, a justiça não está do nosso lado, as instituições jurídicas estão iludidas de que se elas mantiverem Temer, Aécio, esses caras no poder, o salário deles vai aumentar para sempre. Eles não entendem que num país que a indústria quebrou e a arrecadação caiu, eles estão fadados à queda na arrecadação, queda no salário. Mas enfim, como que a gente vai fazer? Eu imagino que se todos os blogs, toda a comunicação da esquerda e todas as pessoas começarem a trabalhar o tema incompetência material superveniente, mas não simplesmente falar, entender o que aconteceu e por que o Moro não poderia ter julgado o caso do Lula e frisar esse nome Tribunal de Exceção, eu acredito que o Brasil vai ficar livre desse julgamento que condenou o Lula. Mas isso é muito importante que exista um sincronismo. Por que existe um sincronismo? Porque se algumas pessoas continuarem nessa luta de condenação sem crime é golpe, e as outras forem para esse lado, a gente divide a esquerda. E é isso que eles adoram, porque cada uma pessoa está falando uma coisa diferente. Precisamos todos juntos batermos nessa tecla e as pessoas precisam entender. Não adianta eu falar para você o porquê o Sérgio Moro é incompetente e você falar que o Sérgio Moro é incompetente, mas não saber explicar. Então, mais importante do que bater nessa tecla do Tribunal de Exceção é o brasileiro entender o sentido do Tribunal de Exceção. Se você cometer um crime na sua cidade, você vai ser julgado pelo juiz competente pela sua cidade.
O cara que, vamos pensar, você cometeu um crime, você foi lá e chutou a bunda, por exemplo, de um cara que você não gosta. Ele não pode levar o caso dele pro irmão dele julgar lá no outro lado do Brasil só porque o outro cara é irmão dele e ele tem certeza que o cara vai te condenar. Isso chama-se tribunal de exceção. Isso não pode acontecer. O Sérgio Moro não poderia ter julgado Lula. O Ministério Público Federal levou o caso para o Sérgio Moro porque eles sabiam que o Sérgio Moro ia condenar. Eles falaram mentira, falaram que tinha conexão com a Petrobras. E não tinha. E num caso superveniente, ou seja, depois o próprio Sérgio Moro falou que não tinha conexão com a Petrobras. Por que esse caso não virou escândalo na esquerda? Porque nós estamos falando milhões de coisas diferentes. Um dia a gente quer reclamar de uma coisa, outro dia a gente quer reclamar de outra. Nós temos que trabalhar sincronizados no tema Tribunal de Exceção, porque o mundo inteiro vai focar os olhos no Brasil se nós focarmos no tema Tribunal de Exceção. E mais importante que falar sobre o Tribunal de Exceção é saber o que significa Tribunal de Exceção. Então vamos lá, fala comigo, Jennifer, qual que é a... Tá, Gente, não desliguem, compartilhem, porque ainda eu quero falar sobre uma estratégia que nós precisamos começar a falar para o mundo. Valéria Valim Coutinho, ela fala assim, mas como e aonde recorrer? E a outra pergunta que eu perdi, que é muito interessante, é: os advogados do Lula não sabiam disso? Os advogados do Lula estão desesperados tentando recorrer com esse argumento. Mas qual que é o mais importante que vocês precisam entender? A justiça não está disposta a julgar utilizando as leis e utilizando a própria justiça. A justiça não está disposta a fazer justiça. Eles estão dispostos a condenar o Lula. Por que eles querem condenar o Lula? Para evitar que ele seja candidato. Então, esse processo eles sabem que está anulado. Eles estão confiando para prender o Lula nos próximos processos. Então eles sabem, olha, esse processo vai cair por incompetência material superveniente, ele vai cair, mas vamos adiar esse processo, vamos adiar o máximo possível. Pedro, quem vai julgar são os tribunais superiores, mas para que os tribunais superiores tenham vergonha de julgar conforme os interesses do PSDB, nós precisamos fazer esse tema ficar público. O Brasil inteiro precisa aprender o que significa tribunal de exceção. O Brasil precisa aprender uma coisa que vai ser muito interessante. Já pensou se o Brasil souber consultar na internet o artigo 5º da Constituição, que fala que ninguém poderá ser julgado por um tribunal de exceção? Já pensou se o brasileiro souber mostrar na lei o que significa a vedação ao tribunal de exceção? Esse é o trabalho que nós precisamos começar a fazer, porque da mesma forma que um evangélico, que uma pessoa que crê em Deus sabe mostrar na Bíblia aquilo que ele crê, eu acho muito interessante que o brasileiro consiga mostrar na Constituição Federal onde que está o direito do Lula ser candidato agora e o motivo pelo qual esse processo tem que ser anulado. Nós precisamos municiar o brasileiro agora com conhecimento. Por quê? Os blogueiros vão ridicularizar o judiciário. Todas as pessoas, todos os jornalistas de esquerda vão começar a cobrar. Peraí, nós vamos deixar um ex-presidente ser condenado por um tribunal de exceção? Muito conveniente, né? Vocês não vão ganhar nas urnas, vocês fecham com o judiciário, levam o cara para um juiz que vocês sabem que vão condenar e condenam o cara para o cara não ser candidato. Esse é o discurso que nós temos que ter de agora para frente. E o mais importante, nós temos que, de certa forma... Primeira coisa, vocês podem perceber que toda hora entra um bolsominion. O motivo que eu tenho certeza que nós vamos conseguir é o desespero do bolsominion. Olha, quando o bolsominion chega desesperado com os argumentos que a gente tem, o bolsominion é esperto, ele corre e olha e lê sobre a coisa. Aí ele vê que é verdade. Na hora que o bolsominion vê que é verdade, ele entra em desespero, ele começa a te atacar, porque ele vê que o que você está falando prejudica os interesses dele. Qual que é o interesse dele? Ele tem a ilusão de que se o Lula for preso, eles vão deixar o Bolsonaro ser eleito o presidente do Brasil. É até engraçado, né? Os caras estão usando a justiça para inabilitar o Lula para depois deixar o Bolsonaro ganhar. O PSDB tem todo um poder institucional para controlar o judiciário e depois eles vão deixar o Bolsonaro, que sinceramente ainda não começou a tomar tapa porque não passa de 14%, eles vão deixar o Bolsonaro ganhar. Não se preocupem, bolsominions. O que é seu está guardado. Mas vamos lá, gente. Apelo mundial. Isso é muito importante também. Antes do apelo mundial, você quer falar o que a pessoa falou? O Clóvis Pereira Salgado, ele falou assim, o que a ONU pode fazer nesse caso do julgamento? E outras pessoas estão perguntando quem julga esses juízes e quem vai julgar esse processo aí. Gente, veja bem. Continua sendo o judiciário está todo armado para condenar o Lula. Só que se toda a sociedade brasileira que hoje apoia o Lula souber o que está acontecendo, por que eles estão tranquilos?
porque a condenação eles usaram fundamentação jurídica. Eles estão tranquilos porque até então o povo está pensando no argumento condenação sem prova. O povo está pensando nisso. Então eles pensam, como eles têm o poder do livre convencimento motivado, eles pensam, eu como juiz, eu como desembargador, me convenci que tem prova. E o povo é um lixo. Esse é o ponto de vista deles. Mas, quando a gente fala em incompetência material, eles não têm livre convencimento motivado em incompetência material. Veja bem, se eles vão aceitar um ticket de pedágio como prova, eles têm esse direito, eles são juízes, eles foram, digamos que, empoderados de juiz. Até, professor Wander, lembra aí qual que é o termo bonito quando o cara vira juiz? Eu esqueci, fugiu da minha cabeça agora. Mas, enfim, eles viraram juízes e eles têm o poder do livre convencimento motivado. Se eles quiserem falar, olha, por causa de um ticket de pedágio, o triplex é do Lula. Podem falar isso, por mais que seja ridículo, eles podem falar. Mas quando é um caso processual, aí eles são obrigados a seguir essa lei. Porque vai ser muito ridículo, gente, ao redor do mundo, falar que eles condenaram em um tribunal de exceção. Então o que acontece? Continuam sendo os mesmos juízes, só que o argumento agora deixa de ser se um ticket de pedágio é prova para condenar um presidente por propriedade de um triplex que está penhorado para a OAS, deixa esse argumento de lado. O argumento agora é, o Lula não poderia ter sido julgado por um tribunal de exceção. E isso é uma coisa que o estudante de direito aprende no primeiro ano de direito. São coisas básicas que agora já não tem mais argumento contra. Não tem como você continuar falando coisa do tipo, olha, é prova sim, mas tem filmagem do Lula entrando no prédio. Isso tudo já não importa. Por quê? Indiferente de qualquer coisa, o Ministério Público Federal não poderia ter levado... O nome do professor é Wander Medeiros, tá, gente? Quem tá perguntando aí, por favor, vamos crescer a página dele, porque muita coisa que eu falo aqui relacionada à justiça e direito é ele que tá me dando as aulas, o trabalho dele é fantástico, é ele que tá me fazendo transmitir para vocês de uma forma mais simples esses termos jurídicos, tá? Colocar como fixar. Fixa para mim, Jennifer, a página do Wander Medeiros. E a gente precisa muito retribuir pro Wander crescendo a página dele, porque ele está fazendo um trabalho desde quando eles começaram a destruir os direitos trabalhistas, ele está fazendo um trabalho fortíssimo na internet. Mas vamos lá. O indiferente de qualquer coisa, gente, indiferente de ter prova, de não ter prova, sinceramente, eu vou falar com vocês, o triplex poderia ser do Lula até na escritura, mas o Moro não poderia julgar o Lula. Eu vou repetir. Ainda que o triplex fosse do Lula na escritura, o Moro não poderia julgar o Lula porque não tinha relação com a Petrobras. Então, por mais que os juízes se convençam de que exista prova, que os juízes se convençam que o bilhete do pedágio é prova, o caso de incompetência material derruba o processo todo. E é um caso que não tem a mínima possibilidade de prosperar. Por quê? Porque é um caso de incompetência superveniente. O Moro falou isso depois, não tem competência material, o processo precisa ser anulado e mandado de volta para Guarujá, que é onde é a competência daquele triplex. Agora, eu gostaria de mandar um abraço para as pessoas que estão falando aí que vai perder a boquinha, eu acho que é Eliton, sei lá, esqueci o nome da pessoa que falou. Eu gostaria de te falar, companheiro Bolsominion, que não. Nenhum de nós aqui trabalha para receber do PT. Eu, particularmente, até hoje eu não tive a oportunidade de tirar uma foto abraçado com o Lula, porque no dia que nós tivemos a oportunidade de entrevistar o Lula foi tanta correria. Se você, inclusive, eu até dói o coração. Se você procurar o site das pessoas do PT, você vai ver que nem compartilhar meus vídeos eles compartilham. O nosso discurso é um discurso nacionalista. E eu até te falo, aqueles políticos que são contra a destruição da indústria nacional são os políticos que a gente precisa no Congresso. Eles não precisam ser do PT, não precisam ser do PY, não interessa de que P eles são, o que interessa é a ideologia. Se o cara é, por exemplo, igual o Bolsonaro, que tem a coragem de falar que nós temos que entregar a Amazonas para os Estados Unidos, que a gente não tem condição de cuidar, e que tem que privatizar todo o patrimônio nacional, porque o patrimônio nacional está sendo objeto de corrupção, eu vou falar com você sinceramente, esse cara não me representa. Eu penso, você tem uma árvore que está lá numa cerca, e porque um
vizinho vai lá e rouba uma fruta de vez em quando, você vai cortar a árvore. Esse é o raciocínio da privatização, porque tem uma determinada parcela de corrupção no serviço público, nas empresas públicas, na infraestrutura pública, você vai privatizar tudo. Aí tá, beleza. Ah, não, deu uma dor aqui no pé, arranca o pé. Ah, deu bicho de pé, arranca a perna. Não é assim que funciona, não é simplesmente destruindo o patrimônio nacional que esse bando de bobo aí, privatista aí, vai resolver o problema da corrupção. Mas não, eles estão querendo privatizar, gente, não é para acabar com o problema da corrupção, não. É porque quando eles privatizam por um baixo preço, eles recebem a diferença fora do Brasil. Basta ver o tanto de dinheiro que o Serra tem lá na Suíça. O cara privatizou no Brasil por 10% do valor que vale, ele ganha a diferença lá. E aí o pobre de direita que falou que eu perdi a boquinha, não. A gente não perde a boquinha porque quem suporta o Brasil 247 são os próprios telespectadores que fazem as doações, que inclusive hoje eu não tenho condição de colocar o vídeo, mas quem quiser entrar no site do 247 tem um link lá para você fazer uma doação mensal para segurar o nosso trabalho ao vivo, para que a gente nunca precise trabalhar para os mesmos empresários que estão destruindo o patrimônio nacional. E falo mais com você, pobre de direita. Eu tenho uma profissão com mais de 20 anos, eu sou eletricista e não tenho problema nenhum de trabalhar com eletricidade, porque eu sou um cara que ama isso. Então, pode ficar tranquilo que eu jamais vou precisar de trair a minha pátria para ficar famosinho na internet. Agora vamos falar sobre o mundo. Vamos falar sobre qual que é a estratégia que a gente já precisa começar para o mundo. Gente, imaginem o seguinte, compartilhem de novo porque eu estou começando um outro tema, compartilhem mais uma vez para a gente aumentar o alcance. Todos nós temos um certo amigo, um certo alcance ao redor do mundo. E uma das coisas que o mundo mais tem medo é o fim da floresta amazônica. E vocês repararam que assim que o Temer assumiu, a pior coisa que ele fez foi tentar, a coisa mais devastadora que ele fez foi tentar privatizar parte do Amazonas, da região do Amazonas, para mineração. Isso é uma coisa que vai acontecer no governo posterior se a gente não conseguir colocar a esquerda no poder. Isso é uma coisa que o mundo inteiro vai criticar o Brasil. Então é muito importante que nós começamos a trabalhar o seguinte raciocínio. Deixar a tal direita entreguista brasileira no poder é acabar com o Amazonas. Eles estão desesperados, tentando de todas as formas aprovar leis para vender o território nacional para ser utilizado para agricultura e mineração. Eu estou falando com vocês que o governo Temer já tentou e toda hora isso cai. Eles estão tentando de todas as formas vender o Amazonas, vender partes do Amazonas para ser devastada para mineração e para ser devastada para agricultura. Gente, isso fora do Brasil é um escândalo muito grande. Hoje as pessoas olham para o Brasil, elas são iludidas, elas acham que o Brasil é democracia. Se nós usarmos ao redor do mundo o tema Amazonas sendo destruída pelo capital internacional, a gente vai ter apelo mundial. Não adianta você falar com o povo de fora do Brasil que nós brasileiros vamos voltar a passar fome. Não, aquele povo não está nem aí. O povo da Síria está morrendo. O povo ao redor do Brasil não está nem aí. O povo da Líbia foi destruído, eles não estão nem aí. O Iraque foi invadido, o povo não estava nem aí. Uma coisa que eles se preocupam é com o ar que eles respiram. Eles são tão egoístas quanto os políticos que estão no poder hoje. Então vamos tocar na ferida, vamos chamar a atenção do resto do mundo naquilo que interessa a eles, a Amazônia. A Amazônia brasileira vai ser devastada em nome do capital. Em nome da agricultura mundial, a maior reserva natural do mundo vai ser destruída. E se qualquer pessoa duvidar do que eu estou falando, basta buscar as várias medidas provisórias que o Temer lançou, ou para vender as terras da Amazônia para estrangeiro, ou para diminuir a proteção ambiental da Amazônia, ou para diminuir a fiscalização de trabalho escravo no Brasil. Então, olha, a realidade, ninguém vai querer saber que o brasileiro vai voltar a ser escravo. Ao redor do mundo, o povo está tão tranquilo que eles estão vendo gente morrer lá, por exemplo, na faixa de Gaza, eles não estão nem aí, eles chamam de terrorista. Eles estão vendo gente morrer na Líbia, eles não estão nem aí. Eles estão vendo gente morrer na Síria. Eles viram a invasão do Iraque, um monte de mortes que foram causadas no Iraque. Eles não estão nem aí. O que vai tocar na ferida deles é aquilo que interessa diretamente no futuro deles,
que é o ar que eles respiram. E a Amazônia é conhecida no mundo inteiro como uma floresta que está sempre renovando o ar da humanidade. Então, qual que é o nosso trabalho dentro do Brasil? Dentro do Brasil, o foco é Tribunal de Exceção, incompetência material superveniente. Eles escolheram onde que eles levariam o Lula para ser julgado, porque eles sabiam que ele seria condenado. Qual que é o nosso foco fora do Brasil? O Temer tentou e vai conseguir acabar com a Amazônia para satisfazer o capital internacional. Eu acho que se trabalharmos dessa forma, sincronizados, nós vamos com certeza reverter. Eu não digo reverter a condenação do Lula, que a condenação do Lula é uma coisa pequena perto do que está por vir. Nós estamos falando de um país que estava despontando como um dos maiores polos industriais do mundo e teve o polo industrial todo destruído para que voltássemos a ser produtores de matéria-prima para o produto ser industrializado fora do Brasil. Aí olha bem, o bolsominion que está aqui achando a coisa engraçada, ele que normalmente tem 14, 15 anos, ele não tem noção do que vai ser o futuro dele num país que não tem indústrias, num país onde ele vai trabalhar retirando matéria-prima para o gringo produzir o industrializado. Eu acho muito interessante, inclusive, que vocês registrem as fotinhas dos bolsominions que estão constantemente atacando vocês com coisa do tipo agora o PT saiu, o Brasil vai melhorar, porque eu acho que daqui a uns anos, se a gente não conseguir reverter essa situação, pra gente sofrer um pouco menos, a gente pelo menos faz uns vídeos rindo da cara desses bolsominions, esses molequezinhos aí de 14 anos que acham que entendem absolutamente tudo de economia e política e estão aí oprimindo as pessoas na internet falando, o Lula saiu, beleza, agora nós vamos virar primeiro mundo. Nós precisamos registrar o rostinho desses meninos, porque vocês imaginem eles, daqui uns anos, trabalhando para receber o equivalente a R$300 hoje, se matando para conseguir ter o que comer. Não vão ter mais internet, porque a internet é uma coisa muito, assim, digamos que de agora, né? Porque afinal de contas agora a infraestrutura pública está sendo suportada pela venda do patrimônio nacional. Aí vocês imaginem daqui uns anos a gente ter talvez uma foto impressa de um bolsominion dele se oprimindo, falando agora o Brasil vai ficar melhor. E ele já lá de barba, sem condição de comprar um aparelho de barbear, morto de trabalhar, com a mão toda arrebentada para gerar conforto lá nas gringas. Aí você mostra a fotinha para ele e fala, mas você não falava que ia melhorar? Aí ele vai falar, ele não vai admitir, né? Porque é igual jogo de futebol, ele vai falar, mas foi a Dilma que quebrou o Brasil. Então, gente, eu gostaria de agradecer vocês. Volto a falar, precisamos focar no Tribunal de Exceção. O brasileiro precisa não apenas focar nesse assunto, mas entender. Hoje já não se trata mais de simplesmente colocar a hashtag Tribunal de Exceção. Hoje se trata de todo brasileiro saber o porquê Lula foi levado para um Tribunal de Exceção, saber que o Ministério Público foi sujo e mentiu na petição inicial para que o caso fosse enviado pro Sérgio Moro e que de forma alguma esse processo vai prosperar, ele vai ser anulado. Eles só estão esperando passar as eleições, porque eles sabem que a eleição de 2018 é Lula no primeiro turno. Então muito obrigado, pessoal. Quem puder curtir o meu canal no YouTube, é youtube.com/user/Leonardo Stolper. Se você chegar lá no YouTube e escrever Leonardo Stolper, você vai me achar. Vocês vão me dar uma força muito grande se curtirem o meu canal, porque o Facebook está cada vez mais boicotando a gente. Eu sou jornalista do Brasil 247. Vocês que ainda não curtiram o Brasil 247 no YouTube, é muito importante que vocês façam isso. O site do Brasil 247 precisa crescer muito no YouTube exatamente para que ele consiga ficar no topo das publicações. E aqueles que ainda não curtiram a página do professor Vander, né, vamos todo mundo curtir a página do professor Vander, que está aqui fixada, porque todas as vezes que um argumento jurídico pode ajudar a nossa causa, ele me liga e me fala, o caminho agora é esse. E todo mundo, Rômulus, eu te peço, o Rômulus acabou de entrar, Rômulus, eu falei hoje aqui sobre o Tribunal de Exceção, eu acho que tem que ser o nosso foco. Eu gostaria de te pedir para pegar firme no Duplo Expresso, tá, gente? Todo dia de manhã, primeiro programa fortíssimo da esquerda é o Duplo Expresso, depois tem o Bom Dia 247 com Leonardo Atucci. Vamos todo mundo focar nesse tema, Tribunal de Exceção. Eu vou falar um pouco de tudo que eu disse antes, porque eu não tenho motivo para me despedir tão rápido, mas se você puder compartilhar para aumentar o alcance, vou fazer mais uma explicação, porque muitas pessoas chegaram nesse último momento. Se a gente focar agora no tema Tribunal de Exceção,
a gente tem condição de derrubar esse processo que condenou o presidente Lula. Por que tribunal de exceção? Nenhum brasileiro pode ser julgado onde o Ministério Público quer. O brasileiro precisa ser julgado no juiz natural. O caso do triplex do Guarujá foi levado para Curitiba porque o Ministério Público sabia que o Lula seria condenado em Curitiba, porque lá eles têm esse alinhamento anti-distribuição de renda, anti-PT. Então, qual que é o argumento que a gente precisa explicar para o brasileiro, para que o brasileiro não apenas entenda, como publique constantemente? O Ministério Público Federal mentiu na petição inicial, levou o caso para Curitiba, falando que o caso tinha ligação com a Petrobras. O caso não tem ligação com a Petrobras. Então, o advogado do Lula pediu o caso para voltar para o Guarujá, mas o Supremo negou a petição porque o tribunal, porque no caso, abraço para o amigo Continovense, Leôncio, que acabou de entrar aqui. Então vamos voltar ao raciocínio, gente. O advogado do Lula pediu que o caso fosse julgado lá no Guarujá, porque o triplex é do Guarujá. O que aconteceu? Para justificar o fato do caso continuar nas mãos do Moro, o Ministério Público mentiu mais uma vez, falando que o triplex tinha ligação com a Petrobras. Aí o Supremo foi e aceitou o caso continuar no Moro, porque a justificativa é que havia ligação com a Petrobras. Só que no momento posterior, o próprio Moro admitiu que não havia ligação com a Petrobras. Então, aconteceu uma coisa que na justiça chama incompetência material superveniente. Por causa da incompetência material superveniente, esse caso precisa ser anulado. O caso é nulo. E se não anularem, a gente está num caso de tribunal de exceção. Tribunal de exceção é uma coisa que é repudiada no mundo inteiro. Se nós continuarmos a insistir no caso que condenação sem prova é golpe, nós vamos fazer o serviço deles, porque isso já foi julgado. Porém, o caso de um tribunal de exceção está acontecendo no Brasil. O Ministério Público ter mentido na petição inicial para levar o caso para um juiz que eles tinham certeza que condenaria o Lula, isso é muito sério. O juiz do Lula seria o juiz do Guarujá. No entanto, eles inventaram uma conexão com a Petrobras para justificar o caso ir para as mãos do Moro, porque eles sabiam que o Moro condenaria o Lula. Então, vamos todo mundo focar, gente, nesse argumento do tribunal de exceção, mas não vale apenas falar sobre o tribunal de exceção. É muito importante que todo brasileiro entenda o que é o tribunal de exceção, entenda o porquê o Moro não poderia ter julgado esse caso e entendam a má fé do Ministério Público de ter começado o processo em um local errado. Aí ele me pergunta, você acha que o STF anula? Anula se nós todos entendermos o que é o tribunal de exceção. Porque é muito fácil para o juiz deitar em cima da ignorância do povo. Se o povo não estiver entendendo o que está acontecendo, o juiz vai usar e abusar do povo. O nome do professor é Vander Medeiros, está fixado aqui, tá? Ó, vou colocar em cima, eu fixei agora a sua página, seu YouTube, mas eu vou colocar em tá. cima assim que acabar. Ah, tá, vai colocar em cima assim que acabar a transmissão, todo mundo vamos curtir o Vander Medeiros. Então, a pergunta é, se o STF anula se nós tivermos uma unidade de trabalho agora. Se cada um de nós ficar falando uma coisa diferente, eles vão aproveitar porque nós estamos todos desgovernados e vão fazer de conta, vão fazer vista grossa. Agora, se o brasileiro for todo nessa direção, se todo mundo falar exatamente o que está acontecendo no Brasil, e não adianta só falar, você tem que entender, porque não adianta nada você falar tribunal de exceção e não saber o que é tribunal de exceção. Se todo mundo souber o que é tribunal de exceção e o que significa essa incompetência material superveniente, eles vão tentar justificar que o caso de incompetência já foi julgado pelo Supremo. Não. O que foi julgado pelo Supremo foi antes do Moro falar que não tinha ligação com a Petrobras. Quando o Moro falou que não tinha ligação com a Petrobras, foi uma incompetência superveniente. Ela aconteceu depois. Então, todo mundo focado nesse tribunal de exceção. Exatamente, professor Vander Medeiros. Tribunal de exceção, incompetência superveniente. Todo mundo na mesma direção, explicando para o povo. Não adianta só pôr a hashtag não, tá, gente? Só pôr a hashtag, você assina a causa, isso é muito bom. Mas você precisa entender o que eu estou falando e você precisa saber explicar. Por que você precisa saber explicar? Porque você vai conversar com o pobre de direita, na hora que você vai conversar com um bobo, e ele vai virar para você e vai te perguntar, mas por que o Moro não é competente? O Moro passou no concurso. Não.
A competência do juiz não é se o juiz é bom ou ruim. Se o caso aconteceu no Guarujá, ele tinha que ser julgado no Guarujá. E o cara vai te falar, não, mas tinha ligação com a Petrobras. Não, o próprio Moro falou que não tinha ligação com a Petrobras. E o último argumento que o cara pode vir é, mas o Supremo já julgou esse caso de ligação com a Petrobras? Sim, o Supremo julgou esse caso antes do Moro falar que não tinha ligação com a Petrobras. E aí você faz uma simples comparação pro cara. Fala, olha, se a Elisa Samúdio tivesse aparecido durante o processo do goleiro Bruno, ele teria sido preso? Não. Então, um caso que aconteceu no andar do processo, que tirou a competência do Moro, que tirou, digamos que a justificativa do caso estar no Curitiba, é o suficiente para anular todo o processo. E não se trata de julgar o Lula, no caso, absolver o Lula nesse caso. Se trata de anular todo o processo, porque ele tem uma contaminação inicial muito forte, mandar o processo para o juiz certo, que é lá no Guarujá, e aí, a partir daí, começar o processo novamente. Agora, presta atenção, gente, uma coisa que é muito importante. O Supremo vai anular esse processo de qualquer maneira. Não existe a mínima possibilidade desse processo prosperar. Eles sabem que isso vai ser um escândalo mundial falar que o Brasil tem um tribunal de exceção. Ah, mas por que eles não fizeram isso ainda? Porque eles estão esperando as eleições. Eles estão esperando as eleições passarem para depois que o Lula não ter condição de candidatar, por exemplo, vamos supor, o povo vai e aceita. Um bobo igual o Bruno Ferraz vai e fala, não, tem que ser Bolsonaro. Aí o povo vai e aceita. A partir do momento que o povo aceitou, o Lula não foi candidato, eles vão falar, olha, realmente tinha uma incompetência material superveniente. Vai, anula o processo e vão tentar condenar o Lula por outras coisas. O mais importante agora é toda a esquerda falando o mesmo assunto. Gente, eu gostaria, tem muita gente entrando agora, né? Inclusive o Leonardo Costa entrou aqui, colega de trabalho. Eu gostaria de... Foi colega de trabalho em Belo Horizonte, né? Gostaria de conversar com vocês, pedir para vocês assistirem esse vídeo completo. Eu falei... Quem falou a respeito da Petrobras foi o próprio Moro, tá? Ele falou que o processo não tem ligação nenhuma com a Petrobras. E se o processo não tem ligação nenhuma com a Petrobras, ele jamais poderia ter sido o juiz desse processo. Ele próprio falou isso. Não foi necessariamente a defesa que falou, não, o próprio Moro. O próprio Moro falou e está gravado. Esse processo não tem ligação com a Petrobras. Incompetência material superveniente, o processo tem que ser anulado, eles vão anular mais cedo ou mais tarde. A gente precisa bater em cima dessa tecla para que seja anulado agora e o mundo inteiro precisa saber que um ex-presidente da República no Brasil foi julgado por um tribunal de exceção. Esse nome é muito forte. Tribunal de exceção é um nome muito forte no mundo inteiro. Agora... Pessoal, esse vídeo, né, que eu já estou falando há um certo tempo, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quanto tempo já, Jennifer? Eu não consigo ver aqui, não. Eu gostaria de convidar vocês para assistirem esse vídeo do início, vocês que chegaram agora. Nesse vídeo eu explico o porquê o processo do Lula precisa ser anulado e explico de uma forma simples. Por quê? Eu explico para que você entenda. Não adianta só a gente pensar, o advogado do Lula tem esse raciocínio e o advogado do Lula vai correr atrás disso. Antônio Lima, Ustra Vive, com certeza tem 12 anos, mas enfim. Esse vídeo explica para você entender o porquê o processo precisa ser anulado. E para você entender por que esse processo vai ser anulado de qualquer maneira. Eles estão tentando empurrar isso com a barriga só para o Lula não ser candidato. E a única forma que tem da gente reverter isso agora é todo mundo parar com essa coisa de tentar falar milhões de coisas e focar no tema Tribunal de Exceção. Mas nesse vídeo eu expliquei o que significa Tribunal de Exceção, por que o Moro não poderia ter sido o juiz desse processo e por que esse processo precisa ser anulado. Então, agora eu não aguento falar mais, mas eu gostaria que você voltasse no vídeo, assistisse o vídeo todo para você entender, e mais importante do que só assistir, é você explicar para os seus amigos, principalmente aqueles que estão em cima do muro. Então você tem duas missões. Você precisa multiplicar essa informação. Você precisa compartilhar, você precisa saber explicar para os seus amigos que são da esquerda e você precisa ter a paciência de explicar para os seus amigos de direita. Então essa informação agora é muito importante. Essa informação é o foco da esquerda para a gente anular esse processo e não ter dúvida que o Lula vai ser candidato. Porque eu não tenho dúvida que o Lula vai ser candidato, mas
para a gente não ter que brigar pela candidatura do Lula, para a candidatura do Lula ser incontestável, o melhor caminho é a anulação desse processo. Senão eles vão tentar espetáculo, vão tentar falar que vão prender o Lula para criar uma tensão no coração dele, o medo. Eles estão testando a esquerda. E eles estão testando a esquerda porque eles não querem um Brasil industrializado. Pessoal, muito obrigado. Quem acompanhou até aqui, gostaria que vocês acompanhassem do início quem chegou agora. E eu encontro com vocês amanhã no Brasil 247, às 5 da tarde, no Léo ao Quadrado. E lembrando que a comunicação de esquerda começa às 6 da manhã, me parece, com o Duplo Expresso. Depois tem o Bom Dia 247. Depois tem o programa do Miguel do Rosário no cafezinho, meio-dia. E aí vai. Muita comunicação de esquerda agora, porque agora nós precisamos sincronizar. E às 5 da tarde, eu estou com vocês aqui no Brasil 247, junto com o Léo Atucci, no Léo ao Quadrado. Muito obrigado, pessoal, e até amanhã.